vamos falar um pouco sobre metadados e produção editorial. A definição mais comum para metadados é dados sobre dados. Uma definição que é bastante abrangente, mas é pouco explicativa. Possivelmente, isso ocorre pela falta de uma definição inequívoca sobre o termo, o que faz com que ele seja definido de formas diferentes entre os domínios. Ao tratar especificamente do design editorial, nós falamos sobretudo das informações registradas sob tipologias específicas. E para os objetos informacionais, quer sejam impressos ou digitais, haverá sempre a necessidade de uma representação para que ocorra a recuperação e posterior acesso e uso. Os metadados, eles são protagonistas dessa ação, uma vez que agregam aspectos tecnológicos e de representação da informação que otimizam a busca e a recuperação do objeto informacional. Isso ocorre, por exemplo, quando nos dirigimos a uma biblioteca física, acessamos um catálogo, que também pode estar disponível na web. Efetuamos uma busca que nos direciona a um exemplar de um livro físico disponível no acervo. De igual maneira, acontece em uma busca realizada em uma base de dados ou em um metabuscador. Mas, neste caso, a busca nos direciona a um ambiente informacional digital, como uma biblioteca digital para acesso a um livro digital ou a uma livraria, na qual podem estar disponíveis os livros físico e digital. Esse processo independe da tipologia e do formato, pois o que ocorre é a recuperação de um objeto informacional utilizando metadados, em uma estrutura padronizada que possibilita, além da representação, o intercâmbio, a interoperabilidade, o acesso e a recuperação do recurso representado. Os metadados são pontos de acesso para a recuperação da informação representada. Assim, quanto mais dados estiverem disponíveis no objeto e quanto mais exaustiva a sua representação, maior será a quantidade de pontos de acesso para sua recuperação. Vale lembrar que cada metadado representa uma única característica do objeto e que a quantidade de metadados para representar um objeto está diretamente relacionada ao ambiente informacional que o disponibiliza, que o faz por meio de um conjunto de metadados chamado perfil de aplicação. O perfil de aplicação pode ser elaborado utilizando um ou mais padrões de metadados, é variável por tipo de documento e determina campos obrigatórios e não obrigatórios, repetíveis e não repetíveis, que devem ser utilizados de acordo com os dados disponíveis no objeto informacional representado e no seu contexto. Desta forma, cada elemento representa um dado e o conjunto de metadados deve ser capaz de representar o objeto informacional descrito de forma única e individualizada. Voltando ao exemplo do livro, em geral existem dados importantes que podem ser descritos, mas que na maioria das vezes são omitidos na representação. Como, por exemplo, as contribuições de elaboração de capa, projeto gráfico, diagramação, que são importantes para profissionais ou pesquisadores da área de design, além de dados relacionados aos direitos autorais e licenças de uso, que são fundamentais para o reuso do objeto. Por isso, para você que é profissional do design editorial, é importante registrar na obra todas as informações relevantes para a sua representação. Eu reitero que a representação de um objeto informacional, realizada adequadamente por meio de metadados estruturados, com padronização de elementos e campo de valor, possibilita o intercâmbio do registro entre diferentes ambientes, desde que utilizem linguagem e protocolos adequados. Com isso, por exemplo, os metadados de um livro podem ser representados no catálogo da editora de forma exaustiva e utilizando esquemas de codificação que assegurem a padronização dos metadados e representações e, posteriormente, podem ser intercambiados para outros ambientes, como catálogos de livrarias, catálogos de bibliotecas físicas ou de bibliotecas digitais. Os metadados podem ser divididos em tipos, considerando suas características e funções. Os metadados descritivos são utilizados para descrever ou representar um objeto.
Já falamos um pouco sobre eles. Como exemplo, temos os dados de autoria, título, título alternativo, editora, data de publicação, assunto, resumo, controle de versionamento. Temos também os metadados técnicos, que são aqueles utilizados para o funcionamento dos sistemas, como exemplos, hardware e software utilizados, tempo de resposta do sistema e dados de autenticação. Os metadados administrativos são utilizados no gerenciamento e na administração do recurso, como, por exemplo, a data de criação, o tipo de arquivo, a localização e a proveniência. Temos também os metadados de preservação, que são importantíssimos e utilizados para fornecer dados sobre a conservação e a preservação do objeto. Incluem informações sobre alterações de formato de arquivo e demais ações que forem realizadas ao longo do tempo, visando assegurar o acesso e o uso. E por último, os metadados de uso, que são aqueles relacionados aos níveis de utilização de usuários, logs e registros de circulação. O tratamento dos dados e a estruturação dos ambientes informacionais devem ser realizados por profissionais que compreendam as características sintáticas e semânticas do padrão de metadados e do domínio, visando aplicar corretamente as especificações padronizadas para a estrutura dos dados e para a representação do campo de valor. A adoção adequada de metadados beneficia os humanos nos processos de busca, recuperação, acesso, uso, encontrabilidade e preservação dos objetos disponíveis. Enquanto para as aplicações computacionais, no contexto das boas práticas para a disponibilização de dados, sobretudo na web, o fornecimento de dados estruturados por meio de metadados beneficia a processabilidade, a descoberta, a compreensão, a veracidade, o acesso, o reuso, a interoperabilidade e a ligação com outros dados. Quanto aos ambientes informacionais para a disponibilização dos produtos de design editorial, eles certamente variam em especificidade e especialidade, e com isso podem adotar diferentes padrões de metadados. Devemos buscar sempre aqueles que trabalham com tratamento adequado a fim de assegurar a visibilidade do objeto informacional.